Olá, aqui é o Andreas e olha que legal, hoje eu estou em frente à residência de Würzburg. Eu moro em Würzburg, eu tenho uma empresa aqui, a Octagon Bloom Film, sou empresário aqui na Alemanha e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, como que eu consegui fazer dos meus sonhos uma realidade. Hoje, como partilhando com um dos meus funcionários essa semana, o que me lembrando da jornada que me levou até aqui e aí por que algumas pessoas não conseguem concretizar isso. Então nós entramos nesse bate-papo. E eu me lembro que há 4 anos atrás, eu estava sentado no avião e me surpreendi quando eu caiu a ficha, né? Quando eu estava sentado no avião, estava viajando, estava de business, ao lado estava um grande empresário aqui da Alemanha, trocando uma ideia com ele, e eu estava voltando com minha mala, por incrível que pareça, cheia de presentes. E esses presentes eu tinha recebido de alguns clientes, são pessoas, empresários de alto porte, os famosos bilionários que todo mundo gosta de falar, né? Mas esse não é o meu foco é falar como que eu cheguei aqui. E eu estava cheio desses presentes porque essas pessoas estavam felizes em me receber. E aí o que eu aprendi com o tempo é que os resultados vão te abrindo portas. Só que aí a pergunta que eu te faço é quanto tempo você tem investido na tua vida? E é isso que fez a diferença para mim. Chegou um ponto que há 10 anos atrás eu entendi que eu precisava investir em mim. E aí quando você começa a entender o que é investir em mim, primeiro, é você entender a diferença entre ambição e propósito. Não adianta ambição, você vai começar a trabalhar que nem um maluco, você vai rasgar para fazer acontecer e tal, todo mundo vai falar que você tem que ter a pegada, é a constância, e é aquela questão, mas o quê? Mas você tem que ter um propósito por trás, qual é o propósito que te leva para fazer isso? Porque se você não tiver isso, você vai colocar a tua família em jogo, você vai colocar outros valores, e eu sempre falo dos 3 fundamentos, dos 3 pilares, corpo, alma e espírito. E agora estou até com plateia aqui, o pessoal para me assistir. E a questão desses 3 pilares, eles são muito fortes e eu não abro mão nisso. Então quando você tem um propósito, quando eu vim para cá não foi fácil. Eu fui convidado, eu caminhei para chegar aqui, então eu fui convidado para assumir a parte comercial da empresa. E um dia eu entro no detalhe de como foi o processo da compra, mas o fato era, eu tinha investido, gastado tempo dentro daquilo que eu entendia que era o meu propósito. E se você tem só ambição, se você tem só ganância, você vai começar a romper, e aí você vai notar o seguinte, que você vai começar a julgar as coisas da tua vida de uma maneira muito pesada, que daí você vai começar, para ganhar dinheiro, vou ter que gastar tempo, vou ter que fazer as coisas, minha família vai ter que pagar um preço, e não é assim. Você tem que entender que você está fazendo por um propósito, e aí você encontra o balance, o equilíbrio de fazer as coisas. E é claro que aí vem aquela questão, não, mas em primeiro lugar vem Deus, depois vem a família, vem o trabalho. Não, nem sempre. Em primeiro lugar vem Deus, isso para mim é bem claro, mas o trabalho e a família tem que ter um balance, porque você vai sim ter que sacrificar a tua família um pouco se você quiser prosperar. Isso é fato. Então não tem como eu dizer que eu prosperei sem ter que ser... De alguma maneira eu tive que abrir mão do tempo de qualidade com minha esposa, com meus filhos. Eu, primeiro ano, quem me acompanha aí sabe que quando eu vim para cá, em um ano visitei 16 países a trabalho. Então você tem que... como é que você faz isso? Se você é fluente em inglês, vai, hoje em dia, para aprender a falar inglês, faz... que nem eu, na raça, você tem que aprender. Espanhol, aprende na raça. Eu tinha a parte boa, que eu falo bem alemão, então eu já tinha um conceito, hoje eu falo bem alemão, mas antes eu não tinha um conceito básico do alemão, tive que correr atrás também, e aí aquele negócio, se você quer, se você está dentro do teu propósito, você vai fazer. E aí as pessoas me perguntam, mas e como é que se faz para chegar lá? Eu gosto da famosa frase, eu não sei de quem que é a autoria, mas eu gosto dela, que você fica milionário da noite para o dia, eu posso prometer isso para você. Só que esse dia demora para chegar. E aí você entra num ciclo de você entender primeiro o teu propósito. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa, vinha de uma família de classe média baixa, vamos dizer assim, e eu vim me desenvolvendo, tive meus altos e baixos, e quando eu cheguei na Alemanha, eu vou te dizer, eu não tinha todo esse êxito que eu estava indo bem, já vinha prosperando, só que eu entendi que se eu quisesse chegar num outro nível, se eu realmente quisesse, primeiro, você tem que entender que vai ter que chegar um dia do basta na tua vida, que você vai decidir, a partir de agora é para valer. Então esse é o primeiro, e aí você vai ter uma autorresponsabilidade, que você vai entender que é tua responsabilidade fazer as coisas acontecer. E aí você para e começa a analisar. Então, primeiro, eu mudei meu ambiente. Por que eu lutei para vir para a Alemanha? Eu queria mudar meu ambiente. Eu sabia que se eu mudasse de ambiente, eu ia me relacionar com pessoas novas, eu me relacionando com pessoas novas, eu ia conseguir fazer o negócio expandir. E eu fazendo isso, eu consegui criar um outro mindset. Por quê? Porque o ambiente e as pessoas, elas mudam você, elas mudam o teu mindset. E aí comecei a me relacionar com pessoas maiores que eu não queria ser o maior da mesa. E eu comecei, em vez de olhar para as pessoas
prósperas, eu comecei a entender e admirar elas de uma outra maneira e entender o caminho que elas chegaram e começar a captar isso. E aí, hoje, se você for pegar meu nível de network, as pessoas com quem eu me relaciono são pessoas, assim, de um padrão muito alto. E aí, por quê? E eu tenho prazer de estar com elas porque eu descobri que a coisa é muito mais simples, a gente sempre fantasia a coisa. Então eu converso muito com a minha equipe, como principalmente um dos meus sócios, é uma empresa monstruosa, eles vão fazer um bilhão de euros de faturamento esse ano, e aí aquilo me chamou atenção, porque eu, perto deles eu ainda sou pequeno, apesar de ter uma empresa bem boa também, mas comparando com eles eu não tenho uma empresa de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros é 1.000 milhões de euros, então eu falo, é muito dinheiro. E aí, só que o legal é você caminhar com os caras, porque daí, esses dias eu estava com um problema, por exemplo para vocês, estava com um problema nós temos um processo, fabrico máquinas de alta tecnologia, e eu pensando em pegar uma consultoria para fazer um cálculo exato da nossa produção, para fechar o custo e tal. E eu falei, vou pegar uma empresa, uma consultoria especialista nisso. E eu cheguei para eles, escuta, vocês pegam uma empresa de consultoria, como que vocês fazem no negócio de vocês? Aí eles, não, Andrés, por que você vai pegar uma empresa de consultoria? Não tem necessidade de você ter uma empresa de consultoria. Pega alguém interno e você teve lucro, olha a margem de lucro que você teve. Você tira no mínimo 20% do lucro todo ano. Então se você tem uma margem tão boa, você sabe, só precisa otimizar, você que está lá dentro do negócio. Pega alguém dentro da empresa, vamos dar uma melhorada nisso, é só você, por que você vai trazer alguém de fora para dizer o que você já sabe que tem que fazer? Não faz sentido, cara. E eu comecei a pensar, eu perguntei, tá, mas e como é que vocês fazem na empresa de vocês? Não é possível, com uma empresa do porte, o tamanho de vocês, com uma linha, tantos mil funcionários e tal. Aí ele, não, nós pegamos sempre alguém aqui de dentro e daí a gente pega, lógico, às vezes busca um especialista de algum outro lugar, mas tenta fazer tudo interno que facilita muito a tua vida. E aí eu comecei a observar, aí você começa a observar o dia a dia dessas pessoas e aí você vai vendo que ele é muito mais simples. Eu sou uma pessoa simples. E aí se você for olhar nesse contexto, você vai ver que o que na verdade falta para a gente é parar de fantasiar as coisas ao nosso redor, focar no propósito e você começar numa constância todo dia. Começa a desenvolver, quantos treinamentos você tem feito por ano, quais livros você lê, o que você consome de mídia, e aí você ter essa conscientização para de encher a tua cabeça. Entenda o seguinte, que nós somos, é um tema um pouco polêmico, mas eu não sou nenhum especialista na área, mas o nosso cérebro, ele, para mim, isso é bem claro, nós somos igual a um computador. Então a programação neurolinguística fala disso, nós vamos armazenando as informações e aquilo que você vai vendo, que você vai captando, aquilo vai te enchendo a mente e automaticamente isso forma teus pensamentos e isso vai mudar a tua atitude. Então para de consumir porcaria, para de consumir lixo, que daí tua vida não é lixo. E a partir do momento que você começa a consumir coisas boas, a Bíblia fala, se os teus olhos foram bons, teu corpo terá luz. Então, se você quer, olha onde é que você põe os teus olhos, primeiro. E aquilo que você está colocando diariamente, que você vem se alimentando diariamente, vai fazer uma diferença enorme. Então eu gastei muito dinheiro mesmo, em treinamentos. Eu faço treinamento regularmente, todo ano, em treinamentos caros, de no mínimo 20 mil reais, coisa de final de semana. Ou eu participo de Mind Master, onde é que enfio uma grana para estar junto com pessoas que já fizeram mais que eu. E quando eu vim para cá, você vai falar, Andrés, mas isso você fala porque agora você tem recurso, você tem como pagar. Eu cheguei, quando eu mesmo não tendo, cheguei a pôr um carro num negócio, num treinamento. Vendi meu carro para poder estar junto com algumas pessoas. Por quê? Porque eu entendi que era mais importante. Então são questões que o que são os pilares de valor na tua vida? E aí quando você vai valorizando, você vai colocando esses pilares, você vai compreendendo aonde que você quer chegar. E aí a soma disso, essa constância, eu sempre falo, esse empilhamento de sementes que você vai semeando todo dia um pouquinho, você vai ver o exponencial, porque é a mesma coisa, quando você, isso ao longo do prazo, ele vira uma coisa muito grande, você vai ver vários vídeos eu falando disso, e eu tenho plena consciência disso. Então, exemplo na minha empresa, agora, você tem que ter, para mim é tudo muito simples, então você nivela a tua empresa por setores. Então na empresa eu pego, e o que eu gosto de fazer? Eu pego parte de marketing, eu pego o meu setor de desenvolvimento, aí eu pego a parte de produção, eu tenho numerado, eu dou uma nomenclatura para cada área, digamos assim. E aí eu vejo o nível de maturidade que eu estou em cada setor. E para que eu cresça, todos os níveis têm que estar igual. Então esse é o primeiro ponto. E aí você mensurando, você tem que de alguma maneira conseguir mensurar isso. E aí você vai subindo, e vai investindo, e logicamente, o que é o motor é vendas. Então, uma das coisas que se você quiser, coloca os comentários aí, incentivar vocês, põem aí, façam perguntas se vocês quiserem, que eu vou mais a fundo nos temas, mas a área que eu mais gosto é marketing, vendas, por isso que eu me sinto à vontade até de gravar o vídeo, porque é a minha realidade. E eu gosto disso, de criar, por quê? Porque aí você cria o branding, você cria uma marca forte. Hoje nós somos líderes na América Latina, atendemos 61 países, aí você vai falar, pô, mas a tua empresa não é tão grande assim, você está em 61 países, a gente está presente em 61 países. Aí você pensa, mas que loucura.
é uma mentalidade de expansão, de você entender que você pode ir para outros lugares, você não é dependente de um mercado. E são conceitos que eu eu aprendi aqui na Europa. No Brasil a gente tem uma limitação, pelo Brasil ser um país continental, a gente foca muito no mercado interno. E aqui não, aqui eu aprendi, vamos botar para fora o negócio. Então, lógico, a contratação de pessoas bilíngues, tem pessoas do mundo inteiro, fica mais fácil. E aí você começa a entender e você começa a pensar realmente como uma multinacional. Então hoje a gente tem uma filial no Brasil, você começa a ter, eu tenho parcerias com uma empresa é incrível até de falar, estou falando agora pensando que legal que é. Então eu tenho uma parceria com uma empresa da Irlanda que toca todo o mercado da Ásia, eu tenho representante no mercado da Oceania, tenho representante no Japão. Então você vê que o negócio assim, você vai pegando uma proporção e é de forma natural. E aí você vai falar, cara, não é complexo. Mas por quê? Mas eu o tempo todo estou estudando. Eu não sou nenhum especialista, mas eu sou um generalista, eu sei um pouco de tudo. E eu adoro esse assunto. E se a gente falar de negócio, eu vou ficar discutindo com você um tempão aqui, de oportunidades e onde eu vou. Aí você vai falar, tá, mas e como é que funciona nessa questão... Aqui eu aprendi também o tempo de férias, eu vou te dizer, eu pego muito mais férias, apesar de trabalhar bastante, pego muito mais férias que pegar no Brasil, eu tenho tempo de qualidade com a minha família, existe um período, claro, um timing, nos primeiros 2, 3 anos aqui eu peguei valendo, não era assim, agora eu já tenho mais tempo, por isso que eu estou gravando também, porque eu não tinha vontade de gravar vídeos para vocês nessa jornada, por quê? Porque foi cansativo, era um período de muita pegada. Agora eu já estou num período onde eu sempre falo, você vai colocando os gestores e aí agora você fica tipo uma extra, agora você meio que coordena o negócio. Então é mais fácil, você acaba tendo um tempo de qualidade e é onde eu posso gastar e falar com vocês sobre isso. Esse canal ele foi direcionado para isso. Então a nossa empresa é uma empresa focada em qualidade. A gente vê, além de ensinar os nossos clientes que o nosso produto é focado para qualidade, para controle de qualidade, então nós temos uma exigência interna de qualidade muito alta. Isso para nós faz parte do propósito da cultura da empresa. Então o nosso DNA da nossa empresa é um DNA de tecnologia. Então o pessoal lá dentro, a equipe, nossa formação técnica, a exigência da minha equipe técnica é muito alta nisso. Então como é que posso falar, o nível de graduação é muito grande aqui. A faculdade tem um outro conceito. Aí você vai me perguntar, tá Andreas, mas como é que você vê essa questão de ensino? Eu sou pior pessoa para você discutir sobre a base de ensino, porque eu sou um cara que acredita muito que você pode se desenvolvendo, porque a maioria das pessoas faz a faculdade errada, esse é meu conceito. Por quê? Porque ele faz a faculdade com o intuito do quê? Aquilo que eu venho falando de ambição. Eu quero ganhar dinheiro, eu vou fazer faculdade que eu vou ganhar. Você não vai ganhar, me desculpa, mas se você vir trabalhar comigo de venda, você vai ganhar mais do que fazendo qualquer faculdade aí. Porque essas faculdades, principalmente as nacionais no Brasil, elas não vão ter remunerar. O teu foco tem que ser no propósito. A faculdade faz parte do teu propósito. E aí você vai se enfiar para valer dentro do teu propósito. Mas não faça por dinheiro, não compensa fazer faculdade se você está pensando em dinheiro. Você está com um conceito totalmente errado. Vai aprender a vender mercado imobiliário, vai fazer outras coisas que você vai ganhar bem mais. Aprenda sobre vendas que você vai ganhar mais que a faculdade. Se o teu negócio ganhar dinheiro, vai aprender sobre vendas, certeza que você vai ganhar mais. Agora, se você está dentro do teu propósito, se isso te move, aí faz uma faculdade, vai nessa direção, se desenvolva, eu concordo contigo. E por isso que o que eu queria colocar para vocês, assim, essa questão do sonho. Como é que você faz isso? É uma constância. Vai e não desiste. E começa a focar em você, porque você vai ter que entender a tua identidade. A primeira coisa, quando eu cheguei aqui, eu sabia que o momento que eu estava vivendo não tinha nada a ver com quem eu era e aonde eu queria chegar. E aí você começa a viver. Quando eu entrei nessa empresa, a história é muito louca, mas eu entrei na empresa e eu já entrei como dono. Eu trabalhei como dono e foi uma questão de tempo para eu virar o dono da empresa. Eu já entrei com o mindset na pegada de dono, com o mindset de dono, liderança como dono, e eu puxando o negócio como dono, que esse cara é um louco, como um louco mesmo. E às vezes, aí eles falam, não, o cara... Aí o problema é que daí às vezes você passa como arrogante, mas esqueça isso, porque toda pessoa convicta, ela vai passar como arrogante. Então você vai com uma convicção absurda naquilo que você está fazendo e não tem o que te derruba. Por quê? Porque você tem uma identidade. E eu como cristão tenho isso muito enraizado em mim. Eu penso o seguinte, a Bíblia é clara, eu aceito essa promessa para a minha vida. A Bíblia fala que Deus é meu Pai. Se Deus é meu Pai, eu sou filho do Deus Altíssimo. E não importa o que os outros falem, eu sei quem eu sou. Então eu tenho essa convicção clara, e aí por isso que também não fico chateadinho, uma das coisas mais fortes, e daí quando você tem uma identidade clara, você fica um bruto, você vira uma resiliência absurda, você passa por um monte de problema, eu sempre, na minha empresa até falo, pessoal, eu quero fazer uma camiseta assim, eu amo problemas. Por quê? Porque o que a gente faz é resolver problema, e resolve problema com paixão. Então aí você vai aí você vai vendo que teus sonhos vão se realizando. E aí às vezes, quando eu paro e analiso, olha onde é que eu estou hoje, olha o que eu estou fazendo, gravando esse vídeo. Eu não sei explicar, porque assim, eu sempre falo que a falta do dinheiro, eu vi isso aí, achei muito interessante, isso eu vi num podcast
Do diretor da Van, esqueci o nome do carequinha lá, ele que me perdoa se um dia ver esse vídeo, eu não lembro o nome do cara. Mas ele falou que dinheiro é aquele negócio, você só sente falta dele quando ele está faltando, é que nem o ar, né? Então se faltou, você sente falta. E a verdade é a seguinte, chega num nível financeiro que você tá, daí você começa a ver, para você viver bem não é tanto dinheiro assim que você precisa. Então, e acima disso, é só luxo desnecessário. Para falar a verdade, hoje eu já viajei o mundo inteiro, então esses dias calculei 29 países, eu já estive nos melhores hotéis do mundo, já comi nos melhores restaurantes do mundo, também já dormi nos piores hotéis do mundo, já me ferrei pra caramba, só que aquilo que eu falo, chega um ponto que você não é isso que mais te move. Então, e no começo eu não entendia isso, eu achava, não, o cara fala isso porque ele tem grana. Não, não tem nada a ver, você vai chegar uma hora que você vai entender que não é, a hora que você entende o propósito, o dinheiro vai virando uma consequência. Por quê? Porque ao mesmo tempo eu tenho plena consciência e falo isso com uma liberdade absurda, que se você me tirar tudo hoje, em um pouco espaço, máximo 1, 2 anos, ter tudo de novo. Nem 1 ano acho que faz, começa tudo de novo. Por quê? Porque eu tenho os contatos, eu sei o caminho, eu sei o esforço necessário, eu sei quem que eu tenho que contratar, o perfil das pessoas, e tudo isso aí faz com que você, que é o dia a dia, o processo, você vai entendendo que tem um processo, daqui até aqui tem um caminho, aí eu não sei o caminho, que nem agora, nós estamos numa pegada que eu preciso aumentar, minha meta é subir 8 milhões de euros no faturamento num curto espaço de tempo. E aí, esse caminho para chegar lá, ele é desconhecido, porque eu nunca fiz isso num sprint tão curto. Então o que eu faço? Eu vou falar com quem já fez. E aí eu falo, cara, como é que eu subo esse faturamento? Aí eu vou ver com empresas que já fizeram, eu vou trocando ideia, vou juntando know-how. E eu não tenho vergonha, eu vou pedir ajuda mesmo. Eu falo, cara, eu preciso fazer isso, isso, isso. Qual é a tua experiência? Como é que eu aumento o meu processo? Como nós fazemos um produto físico, é difícil você gerar escala. Então você tem que colocar mais pessoal na linha de produção, você tem que melhorar a tua produção, você tem que contratar gente, e aí você tem que se preparar. Aí, pô, você sabe fazer isso? Não, não preciso saber. Eu vou ver com quem sabe e vou lá trocar. E aí você pega esse espaço e você encurta ele. Porque você vai pegar aí outra coisa. Pô, eu tô com dúvida. Vai fazer um treinamento agora. Eu vou fazer um treinamento no Brasil. Eu vi um treinamento que é exatamente sobre esse assunto. Falei, essa metodologia Growth, tá? Já é o segundo, terceiro que eu vou fazer. Para quê? Para cada dia mais me aprimorando. Então esse é um vídeo de incentivo para vocês. Principalmente para quem tem empresa. Você separar tempo, você entender que o processo é diário, é cada dia, eu sempre falo assim, é cada dia, é cada dia, é cada dia. Então eu sento com a minha equipe, vou martelando a cultura e tal, é todo dia um pouco, vendas é a mesma coisa. Então todo dia eu pego minha equipe de vendas, eu sento com a minha equipe de vendas, eu traço, eu motivo, ponho pilha nos caras. Por quê? Porque você que está na frente, você que puxa o vagão, você que põe aquela pressão e põe para acontecer. Essa energia que você até sente quando você, tipo, que nem no vídeo, você grava um vídeo, o cara do outro lado sente se eu estou mentindo, se eu estou... Porque isso aí, essa pegada, essa pressão, essa energia é você que passa. Então, se você não tem isso, você não vai conseguir motivar ninguém, você não vai conseguir fazer chegar lá. Mas você vai entender que um dia você vai falar, putz, grilo, não é que agora... Porque daí te caiu a ficha. Então, é isso que eu quero passar para vocês, esse dia vai chegar. Só que tem que ter um dia do basta, que você fala, pô, não tem mais, não aguento mais, tô de saco cheio desse troço. E aí o que eu vejo, assim, tem muita gente com um potencial enorme trabalhando no que não gosta, tá trabalhando por ganância, literalmente ganância, porque tá se arrebentando, tá num trabalho que não gosta, tá se ferrando, vai lá, larga a mão do seu bundão, pede a conta e faz as coisas que estão de acordo com o teu propósito. Vai, busca e faz, não vai ser fácil, no começo não vai, não espere nada fácil, não existe nada fácil, mas vai fazer o que você tem chamado para fazer, não para ficar aí aguentando o dia inteiro aquilo que você não tem que fazer. Mas o problema, a maioria das pessoas que eu vejo, potencial incrível e o cara não tem a coragem de tomar uma decisão para seguir o propósito dele, ele fica preso nos benefícios, ele fica preso nas coisas que ele está há 15 anos num lugar e não cumpriu o propósito. E chega no final da vida, vejo muitos depressivos por causa disso e quando na verdade tem um potencial incrível que ficou parado. Então não pense em duas coisas. Primeiro, ou você trabalha para o teu sonho ou você vai trabalhar para o sonho de alguém. E o segundo é, ou você lidera ou você é liderado. São os conceitos básicos de vida. Se você gostou do vídeo, compartilha com outros lá, curta, vai lá, paga a gorjeta do garçom, curta o vídeo se você assistiu até aqui. E outra coisa, vem comigo que juntos nós vamos fazer acontecer. Eu vou postando outros vídeos, faz os comentários aí para engajar esse vídeo e aí assim também vou entendendo o que vocês querem ouvir e eu vou compartilhando mais aí, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.